Leio o nome Jesus, se no hebraico a letra J não existe. Publicado por A Maravilhosa Esperança. A Maravilhosa Esperança. Em hebraico Yehoshua, Yeshua é seu diminutivo. Tal como Yah é diminutivo de YHWH. Em hebraico e aramaico, siriaco, não existe J. Jesus por sua vez esta em português e como é uma língua latina não existe nas línguas originais das escrituras rabínicas judaica nem das escrituras gregas cristã, é claro, só nas traduzidas. Tal como Jeshas esta para o inglês e é uma língua saxônica, não hebraico ou grego, línguas originais do Tanakh e das escrituras do Testamento cristão. De onde surgiu o J? Bem, tudo começou na Idade Média quando as pronuncias e expressões passavam por mudanças e variações e como não poderia deixar de ser, o I começou também a se transformar, passando por uma nova pronuncia, de uma forma de vogal para uma consoante primitiva. É o que diz a História das Línguas Antigas analisada na filologia. Eis aí que surge então a necessidade de uma nova representação gráfica desta nova pronuncia do I. Nasceu o J, um I com extensão puxada para o lado esquerdo, que o fazia diferenciar do I. Este I agora estava sendo pronunciado de uma forma diferente do que originalmente era costumeiro expressar. Classificou-se então o I como vogal e o J como consoante, um pouco mais extenso e expressivo do que o I, mas esta classificação como consoante não se deu de imediato, foi ao longo do tempo, durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna, quando já não se tinha mais dúvidas quanto à existência e necessidade destas duas formas distintas de expressar esta letra na linguagem de determinado país, como vogal, I, e como consoante, J. Não se esquecendo de que a maioria das línguas orientais antiquíssimas, o J como nos de língua latina conhecemos continua não existindo e o I sim. Há ainda diferenças na pronuncia do J, como por exemplo, em espanhol tem som de R e na língua inglesa puxa-se mais para a pronuncia em espanhol, J igual a R, do que para a forma da língua portuguesa, J igual a J, próximo do som xiota, xiota, giota. No hebraico continua como esta, não houve evolução na língua e J ainda não existe. E a consoante I de hebreu tanto pode ser representado em português por Y como por I. Muito embora Y seja em nosso idioma uma consoante e não uma vogal como I. Mas possui o mesmo som, a mesma pronuncia. Origem do nome, Jesus. Vanderlei Monteiro. Texto de autoria de Shaul Bencham publicado no grupo Tora Viva. Inserido no Batata Frita por Vanderlei Monteiro. Agora vamos para o substantivo, Jesus, do ponto de vista puramente linguístico. É uma tentativa de transliteração e adaptação linguística do nome Yeshua. Vou explicar mais uma vez como se formou. Yeshua hífen maior que Yeshua, o grego não tem o fonema, SH, portanto foi adotado o fonema, S. Yeshua hífen maior que Yeshua, nenhuma mudança aqui, apenas uma grafia diferente. Yeshua hífen maior que Jesus, o sufixo, a, no grego é feminino. Seria equivalente. Alguém dizer hoje a um brasileiro, vamos seguir a Renata, o Messias, seria motivo de piada. O sufixo masculino no grego é, os. Até aqui vimos como o nome hebraico foi transliterado para o grego. Agora vamos ver como o grego foi transliterado para o latim. Jesus hífen maior que Jesus, no latim, o sufixo masculino é as, e não os. Agora, vamos ver como do latim Jesus chegamos ao português. Jesus hífen maior que Jesus, em algumas línguas latinas, a grafia da semi vogal, Y, é feita através da letra J,
Isso existe até hoje em algumas vertentes do espanhol. Não haveria alteração fonética neste caso. Jesus maior que Jesus, com a alteração fonética influenciada pelo fato de que muitas línguas latinas trazem na letra J o fonema, J, o fonema. Sofreu alteração. Pronto, é simples. Nenhuma conspiração dos Illuminati, nenhuma sociedade secreta movendo pauzinho, nenhuma influência da Opus Dei, nenhum deus cavalo sendo glorificado. Nada, apenas transformações linguísticas puras e simples. Infelizmente, os autores das teorias conspiratórias às vezes até são bem intencionados, mas são pessoas sem nenhuma formação em letras. Ser poliglota não conta, é preciso entender de linguística, que acabam dizendo uma sucessão de besteiras por conta de uma ou outra coincidência de grafia. Lamentavelmente, o fazem sem qualquer respaldo de um profissional de letras. E quando apresentamos o que apresentei acima, explicando concretamente a origem etimológica, eles engasgam. Não tem respostas. Sim, porque não existem as respostas que eles procuram. Nos meios messiânico e nazareno, essas teorias conspiratórias ganharam força. Por quê? Porque o ser humano adora a teoria da conspiração. Adora achar que desmascarou um sutil plano de Azatã. Infelizmente, como diz o Xavier Pedro, acabam, de tanto procurar, encontrando pelos em ovos. Aliás, neste caso aqui, encontram uma vasta cabeleira. Querem ver como é fácil arrumar uma teoria da conspiração sem sentido? Peguemos o nome Rafael, nome bíblico que quer dizer, é o cura. Alguém sem conhecimento de línguas poderia dizer o seguinte: Ra-hífen maior que Deus Sol do Egito. Fan-hífen maior que abreviação de falo, vem de um culto à masculinidade. É o hífen maior que vem de Pinel, mostrando que seus seguidores eram loucos. Pronto, foi lá. Está armada a nossa teoria da conspiração. Sucessão de baboseiras, evidentemente, mas alguém que não conhece etimologia poderia acreditar nisso. Aliás, poderia não, acredita. Porque as teorias conspiratórias acerca do nome, Jesus, são até piores, em termos de lógica e evidências concretas, do que a nossa invencionice. Acima. Alguém poderia argumentar que nomes não sofrem tradução. Que quando alguém vai ao Zewa, o nome dele continua sendo João, José ou qualquer outro nome. Só que isso é um conceito moderno. E mesmo assim não é 100% difundido. Alguém aqui chama o Papa atual de Benedictus XVI? Mas, enfim, até poucos séculos atrás, não havia esse conceito. A coisa mais comum era um nome ser adaptado de um idioma a outro. Quanto ao termo, Cristo, ao contrário do que foi postado aqui, não é uma transliteração, mas sim uma tradução. Transliterar é tentar adequar uma palavra a outro idioma, correspondendo os fonemas originais à grafia no idioma destino. Exemplo: o A acento circunflexo RC é uma transliteração para o português da palavra work, no inglês. De onde vem o nome de Jesus? Renato Gomes Bastos Neto. O nome Jesus vem do hebraico Yeshua, que significa Yahvé, YHVH, salva. Foi também descrito por seus seguidores como Messias, do hebraico Meshiach, que significa ungido e, por extensão, escolhido, cuja tradução para o grego Christos,
da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixem que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus! Hipócritas! Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus! Hipócritas! Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta, e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus! Hipócritas! Atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno, 2 vezes pior que vocês. Que aflição os espera, guias cegos! Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus. Mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos! O que é mais importante, o ouro ou o templo, que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar. Mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos! O que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar, que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus, que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus! Hipócritas! Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos! Coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus! Hipócritas! Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos! Lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus! Hipócritas! São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro, seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus! Hipócritas! Constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos, e depois dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles,
do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos, que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade. Esse julgamento cairá sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos? Capítulo 24. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: Estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou: a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, se alguém lhes disser: Ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem: Está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste,
Assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo. À porta. Eu lhes digo a verdade. Esta geração certamente não passará, até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu senhor virá. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade. Ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber, e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera, e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio, e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro. 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim
e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que você fez? A serpente me enganou. Respondeu a mulher: Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: Uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe disse: Farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida, terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão. Capítulo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações dizem: Onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam. Garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Ó sacerdotes descendentes de Arão, confiem no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele. Ele é seu auxílio e seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel e os sacerdotes descendentes de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos. Que o Senhor multiplique bênçãos para vocês e seus filhos. Sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor, agora e para sempre. Louvado seja o Senhor. Leio o nome Jesus, se no hebraico a letra J não existe. Publicado por A Maravilhosa Esperança. A Maravilhosa Esperança. Em hebraico Yehoshua, Yeshua é seu diminutivo. Tal como Yah é diminutivo de YHWH. Em hebraico e aramaico, siriaco,
Não existe J. Jesus, por sua vez, esta em português, e como é uma língua latina, não existe nas línguas originais das escrituras rabínicas judaica nem das escrituras gregas cristã, é claro, só nas traduzidas. Tal como Jeshas esta para o inglês e é uma língua saxônica, não hebraico ou grego, línguas originais do Tanakh e das escrituras do Testamento cristão. De onde surgiu o J? Bem, tudo começou na Idade Média, quando as pronuncias e expressões passavam por mudanças e variações, e como não poderia deixar de ser, o I começou também a se transformar, passando por uma nova pronuncia, de uma forma de vogal para uma consoante primitiva. É o que diz a História das Línguas Antigas analisada na filologia. Eis aí que surge então a necessidade de uma nova representação gráfica desta nova pronuncia do I. Nasceu o J, um I com extensão puxada para o lado esquerdo, que o fazia diferenciar do I. Este I agora estava sendo pronunciado de uma forma diferente do que originalmente era costumeiro expressar. Classificou-se então o I como vogal e o J como consoante, um pouco mais extenso e expressivo do que o I, mas esta classificação como consoante não se deu de imediato, foi ao longo do tempo, durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna, quando já não se tinha mais dúvidas quanto à existência e necessidade destas duas formas distintas de expressar esta letra na linguagem de determinado país, como vogal, I, e como consoante, J. Não se esquecendo de que a maioria das línguas orientais antiquíssimas, o J como nos de língua latina conhecemos continua não existindo e o I sim. Há ainda diferenças na pronuncia do J, como por exemplo, em espanhol tem som de R e na língua inglesa puxa-se mais para a pronuncia em espanhol, J igual a R, do que para a forma da língua portuguesa, J igual a J, próximo do som xiota, xiota, giota. No hebraico continua como esta, não houve evolução na língua e J ainda não existe. E a consoante I de hebreu tanto pode ser representado em português por Y como por I. Muito embora Y seja em nosso idioma uma consoante e não uma vogal como I. Mas possui o mesmo som, a mesma pronuncia. Origem do nome, Jesus. Vanderlei Monteiro. Texto de autoria de Shaul Bencham, publicado no grupo Tora Viva. Inserido no Batata Frita por Vanderlei Monteiro. Agora vamos para o substantivo, Jesus, do ponto de vista puramente linguístico. É uma tentativa de transliteração e adaptação linguística do nome Yeshua. Vou explicar mais uma vez como se formou. Yeshua hífen maior que Yeshua, o grego não tem o fonema, SH, portanto foi adotado o fonema, S. Yeshua hífen maior que Yeshua, nenhuma mudança aqui, apenas uma grafia diferente. Yeshua hífen maior que Jesus, o sufixo, a, no grego é feminino. Seria equivalente. Alguém dizer hoje a um brasileiro, vamos seguir a Renata, o Messias, seria motivo de piada. O sufixo masculino no grego é, os. Até aqui vimos como o nome hebraico foi transliterado para o grego. Agora vamos ver como o grego foi transliterado para o latim. Iesus hífen maior que Jesus, no latim, o sufixo masculino é as, e não os. Agora, vamos ver como do latim Iesus chegamos ao português. Iesus hífen maior que Jesus, em algumas línguas latinas, a grafia da semi vogal, Y, é feita através da letra J, isso existe até hoje em algumas vertentes do espanhol. Não haveria alteração fonética neste caso. Jesus hífen maior que Jesus, com a alteração fonética influenciada pelo fato de que muitas línguas latinas trazem na letra J o fonema, J,
O fonema sofreu alteração. Pronto, é simples. Nenhuma conspiração dos Illuminati, nenhuma sociedade secreta movendo pauzinho, nenhuma influência da Opus Dei, nenhum deus cavalo sendo glorificado. Nada, apenas transformações linguísticas puras e simples. Infelizmente, os autores das teorias conspiratórias às vezes até são bem intencionados, mas são pessoas sem nenhuma formação em letras. Ser poliglota não conta, é preciso entender de linguística, que acabam dizendo uma sucessão de besteiras por conta de uma ou outra coincidência de grafia. Lamentavelmente, o fazem sem qualquer respaldo de um profissional de letras. E quando apresentamos o que apresentei acima, explicando concretamente a origem etimológica, eles engasgam. Não tem respostas. Sim, porque não existem as respostas que eles procuram. Nos meios messiânico e nazareno, essas teorias conspiratórias ganharam força. Por quê? Porque o ser humano adora a teoria da conspiração. Adora achar que desmascarou um sutil plano de Azatã. Infelizmente, como diz o Xavier Pedro, acabam, de tanto procurar, encontrando pelos em ovos. Aliás, neste caso aqui, encontram uma vasta cabeleira. Querem ver como é fácil arrumar uma teoria da conspiração sem sentido? Peguemos o nome Rafael, nome bíblico que quer dizer, é o cura. Alguém sem conhecimento de línguas poderia dizer o seguinte: Ra-hífen maior que Deus Sol do Egito. Fan-hífen maior que abreviação de falo, vem de um culto à masculinidade. É o hífen maior que vem de Pinel, mostrando que seus seguidores eram loucos. Pronto, foi lá. Está armada a nossa teoria da conspiração. Sucessão de baboseiras, evidentemente, mas alguém que não conhece etimologia poderia acreditar nisso. Aliás, poderia não, acredita. Porque as teorias conspiratórias acerca do nome, Jesus, são até piores, em termos de lógica e evidências concretas, do que a nossa invencionice. Acima. Alguém poderia argumentar que nomes não sofrem tradução. Que quando alguém vai ao Zewa, o nome dele continua sendo João, José ou qualquer outro nome. Só que isso é um conceito moderno. E mesmo assim não é 100% difundido. Alguém aqui chama o Papa atual de Benedictus XVI? Mas, enfim, até poucos séculos atrás, não havia esse conceito. A coisa mais comum era um nome ser adaptado de um idioma a outro. Quanto ao termo, Cristo, ao contrário do que foi postado aqui, não é uma transliteração, mas sim uma tradução. Transliterar é tentar adequar uma palavra a outro idioma, correspondendo os fonemas originais à grafia no idioma destino. Exemplo: o A acento circunflexo RC é uma transliteração para o português da palavra work no inglês. De onde vem o nome de Jesus? Renato Gomes Bastos Neto. O nome Jesus vem do hebraico Yeshua, que significa Yahvé, YHVH, salva. Foi também descrito por seus seguidores como Messias, do hebraico Meshiach, que significa ungido e, por extensão, escolhido, cuja tradução para o grego, Christos, é a origem da forma portuguesa Cristo. Nomes e títulos de Jesus. O símbolo do peixe, recorrente no início da iconografia cristã. O termo peixe, em grego ischitis, é o acrônimo de Jesus Christos Theou Haios Soter, Jesus Christus Theou Ius Soter,
Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Nos livros de Novo Testamento, Jesus é mostrado não só com o seu próprio nome, mas também com vários epítetos e títulos. A lista está em ordem decrescente de frequência. Jesus Cristo literalmente significa ungido, e foi posteriormente associado ao messianismo. Na época de Jesus, o Cristo era esperado pelo povo judeu, especialmente para promover um resgate social e político. Senhor, utilizado principalmente no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas. O título honorífico, em grego clássico, é desprovido de valor religioso, mas é particularmente significativa a aplicação dele a Jesus, pela associação que a Septuaginta faz deste título com o termo hebraico, YHWH, que é um dos nomes de Deus. Filho do homem. Na tradição judaica tardia, a expressão tinha uma forte conotação escatológica. Filho de Deus. No Antigo Testamento, a expressão indica uma relação estreita e indissociável entre Deus e um homem ou uma comunidade humana. No Novo Testamento, o título assume um novo significado, indicando uma filial real. Rei. O atributo da realeza foi relacionada com o Messias, que era considerado um descendente e herdeiro do rei Davi. Jesus, apesar de se identificar com o Messias, rejeitou as prerrogativas políticas do título. Alguns dos seus outros títulos são Rabi, ou Mestre, Profeta Sacerdote, Nazareno, Deus, Verbo, Filho de José e Emanuel. Além disso, especialmente no Evangelho segundo João, são aplicadas a Jesus expressões alegóricas como Cordeiro, Cordeiro de Deus, Luz do mundo, Pastor, Bom Pastor, Pão da vida, Pão vivente, Pão de Deus, Porta, Caminho e Verdade. O nome Yehoshua, hebraico, e Yeshua, hebraico-aramaico, ou Jesus, na transliteração para o português significava, portanto, originalmente, o Senhor vai salvar, salva, salvou. Qual é o nome correto? Jesus ou Yeshua? Pergunta. Se o nome verdadeiro do Salvador é Yeshua, por que chamar Jesus, já que nomes próprios não se traduzem? Apenas se translite Ram. Você já leu o site www.yeshua.com? A importância de um nome. Mais do que uma identificação, o nome de uma pessoa geralmente descreve seu caráter, temperamento, função, virtude ou defeito. Pode também descrever a fé e a esperança de seus pais, as circunstâncias de seu nascimento, ou a sua missão de vida, especialmente quando o nome é divinamente apontado. O cuidado com o nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. É acento circunflexo x20/7. O terceiro mandamento torna bem claro esse cuidado que devemos ter com o nome de Deus. Este mandamento não somente proíbe os falsos juramentos e juras comuns, mas veda-nos o uso do nome de Deus de maneira leviana ou descuidada, sem atentar para sua terrível significação. Pela inconsiderada menção de Deus na conversação comum, pelos apelos a Ele feitos em assuntos triviais, e pela frequente e impensada repetição de seu nome, nós o desonramos. Santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111/9. Todos devem meditar em sua majestade, pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com uma intuição de seu exaltado caráter. E seu santo nome deve ser pronunciado com reverência e solenidade. Os judeus tinham tanto respeito pelo nome de Deus que, para evitar pronunciá-lo de forma errada, nem sequer ousavam pronunciá-lo. Assim, quando encontravam o tetragrama YHWH, liam Adonai, que quer dizer Senhor. Qual é o nome de Deus? Quando Deus se apresentou a Moisés no Monte Sinai,
Em meio à sarça ardente, Moisés não o conhecia pelo nome, é acento circunflexo x3. 13,14. Deus se apresentou como Eu sou, uma abreviação de Eu sou o que sou. Em hebraico, o nome é, sendo YHWH uma transliteração do tetragrama composto pelas letras Iod, Ri, Oal, Ri. Lembre-se que no hebraico escreve-se da direita para a esquerda. Quando Paulo, cujo nome original era Shaul, passou por Atenas, percebeu que entre os muitos altares erguidos aos deuses havia um que era dedicado ao Deus desconhecido, e lhe davam honra mesmo sem saber muito sobre ele. Et 5:23 da tarde. Paulo aproveitou a oportunidade e lhes anunciou o verdadeiro Deus vivo. O nome Jesus. Em Mateus 1:21 da manhã lemos o que o anjo Gabriel disse a José. Ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Se esta história tivesse acontecido aqui no Brasil, o nome da criança teria sido Salvador, literalmente no hebraico, YHVH, Jeová, é salvação, ou ele salva. Na língua original do Antigo Testamento, o hebraico, o nome, Yehoshua, ou sua abreviação Yeshua, é a forma masculina do substantivo Yeshua, que quer dizer salvação. É um nome até frequente, visto o seu significado, e na Bíblia aparecem diversos personagens com esse nome, além, é claro, do Senhor Jesus. Entretanto, aparecem diversas formas desse nome, conforme a lista abaixo demonstra. Em grego, o nome Yeshua foi traduzido como Jesus, de onde deriva o nome Jesus em diversas línguas, inglês, português, espanhol, etc. Alguns questionam essa tradução, argumentando que nomes não se devem traduzir, mas sim transliterar, isto é, fazer corresponder letras que tenham o mesmo som. Este procedimento é interessante e correto, e por vezes é utilizado nas traduções da Bíblia. Mas mesmo este argumento pode ser questionado. Por exemplo, não deveríamos chamar Deus de Deus, e sim de YHVH? Como é que se pronuncia isso? Que é uma transliteração do tetragrama hebraico. A substituição por Adonai, porém, fez com que a pronúncia de YHVH se perdesse no tempo, e o que conhecemos hoje por Jeová é também uma tentativa de traduzir este vocábulo. Mas não significa que está correto também. Já ouvi um respeitado professor, doutor em Antigo Testamento, questionar a palavra Jeová como transliteração de YHVH. Achei muito interessante os argumentos e até concordo com seu ponto de vista. Mas isso não vai alterar em maneira nenhuma minha fé e adoração a Deus. Já li também uma apostila sobre essa questão do nome Jesus. Ali argumentava-se que o nome teria sido deliberadamente alterado para significar uma blasfêmia. O site que você citou apresenta ideias semelhantes. Particularmente, não vejo nenhum problema em orar em nome de Yeshua, ou Yehoshua, assim como cantamos em vários hinos a Jeová. Embora, como já citei acima, esta não seja a melhor transliteração disponível. Essas questões linguísticas sempre têm sido um obstáculo à pregação do Evangelho. E é por isto que o Espírito Santo concede um dom especial, o dom de línguas, para que essa barreira seja derrubada. Mas não vejo esse dom da forma como muitas igrejas evangélicas têm demonstrado por aí, mas isso é assunto para outra ocasião. Se tivermos que aprender hebraico ou grego para podermos realizar a vontade de Deus e sermos salvos, creio que mesmo o número de 144.000 será uma superestimativa. Na verdade, a vida eterna consiste em conhecer o único Deus verdadeiro, YHVH, o Eu Sou, Jeová, e a Jesus, Yeshua, se preferir, Cristo, Mashiach, em hebraico,
Christos, em grego, Messias ou ungido, em português, a quem ele enviou, Jó 17:3. Mais importante do que debatermos sobre tal ou qual nome é mais apropriado, devemos questionar se tal ou qual atitude, hábito ou costume que temos praticado é digno de honrar a Deus ou não, pois, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Codese 31 da manhã. Louvemos a Deus mais com nossos corações e mentes, em nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações, consagrando cada dia a nossa vida a Ele, demonstrando nosso amor ao obedecermos aos seus mandamentos. Jó 2:15 da tarde. 3:10 da tarde. 1 Jó 5:2-3. Deus nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Cor 3:6. Fonte: Ministério Inés EHBA. Jesus ou Yeshua. Qual o nome do nosso Salvador? Ricardo Moreira Braz do Nascimento. Você já deve ter ouvido por aí a expressão Yeshua. Me lembro do filme A Paixão de Cristo, quando Maria, mãe de Jesus, se refere a ele como Yeshua. E na música Casa Favorita, do Ministério Filhos do Homem. Mas quem ou o que é Yeshua? Na língua original do Antigo Testamento, o hebraico, o nome Yehoshua, ou sua abreviação Yeshua, é a forma masculina do substantivo Yeshua, que quer dizer salvação. Vejamos por exemplo os versos seguir. Mateus 1:21 da manhã ACF. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. VI Olede bem vecarata et shmo acento circunflexo yeshua, que ru yoshia et amor, e ela conceberá um filho e